A gente está preparando várias enquetes para que vocês participem diretamente. Olhem só quantos temas legais. Diante do espelho, o que sentimos quando envelhecemos? E diante dos outros, como reagem as pessoas? Beleza. Tem idade? Que idade você acha que tem? Alzheimer, Parkinson, finitude, morte. Você já pensou nisso? E ter netos? É bom? Ah, é maravilhoso. Uma das melhores coisas, gente, é uma coisa sensacional. Não dá para explicar 5 palavras. É muito importante pra gente a participação de vocês. Dê a sua opinião, Isso, gravem mande vídeos as pra respostas gente. pra gente. E várias outras perguntas que nós não fizemos. Você vai estar participando do nosso trabalho. Mande suas perguntas. Por acaso, deixamos de fazer alguma pergunta importante? Gugas, Pra que te quero? Olá, boa noite vocês, telespectadores do programa Noite Jurídica. É com imenso prazer que mais um programa, hoje num dia anterior à independência do Brasil, né, uma data tão importante, né, para a nossa história, para a nossa república. Não vou ficar falando de história aqui, senão a gente levaria talvez o programa inteiro. Mas antes de apresentar meus convidados mais do que especiais, eu vou explicar por que eles são tão especiais. Né, eu queria lembrar vocês que Cabo Frio tá, a partir desse mês de setembro até outubro, tá no Festival de Sabores de Cabo Frio. Então tem vários participantes, vários restaurantes participantes. Vocês que não conhecem, vale a pena conhecer, um preço justo. Você pode comer um prato, falo que não é uma porção de um prato, é um prato menor, com menor quantidade de comida, mas que você pode degustar. Eu acho que é até importante vir menos quantidade de comida, que você pode em todo, ou quer dizer, em quase todos os restaurantes, 2, 3 numa noite, e provar os pratos especiais que esses restaurantes prepararam. E não poderia deixar de citar aqui o restaurante que eu gosto, que é o Minha Cozinha Gourmet, né? Fica ali no centro de Cabo Frio, especialidade em carne, tá com um prato especialíssimo, que eu não vou falar para vocês têm que ir lá e conferir o prato da Minha Cozinha Gourmet. Fica aberto todos os dias, amanhã feriado vai estar aberto. Quem quiser, só ir lá, fica ali na Praça Porto Rocha, né? No centro de Cabo Frio, embaixo do Chico's Restaurante, frente à galeria ali do cinema, do antigo cinema, é facílimo de achar. Quem não conhece, vai lá e coma o prato que está uma delícia lá no Minha Cozinha Gourmet, o prato do Festival Sabores de Cabo Frio. E eu vou começar aqui a apresentar, né, meus convidados mais do que especiais. Claro que a convidada da direita todos já conhecem, eu vou dar a oportunidade, que primeiro as damas, que é a doutora Letícia Delmindo, e vocês devem estar se perguntando, o formato do programa mudou, o formato do programa mudou? Não mudou, né? A gente continua com o convidado, mas a doutora Letícia vai me ajudar, né, hoje. Quase que ela apresentou o programa, né, doutora? Quase. Quase que ela apresentou o programa. Mas a doutora Letícia Delmindo vai me ajudar, que ela faz parte aqui, né, de uma associação, uma importantíssima associação, a qual nós estamos com o presidente, mas eu vou passar para as considerações iniciais. Boa tarde, doutora Letícia, tudo bem? Boa tarde, nobres colegas, boa tarde, telespectador. Fico muito honrada de estar mais uma vez aqui no programa e muito feliz por não estar apresentando. O nervosismo ia tomar conta, mas eu fico muito satisfeita de estar aqui e estar aqui na presença do nosso presidente da Abracrim, que é o Dr. Tiago Minager,
e ele vem fazendo um trabalho muito bacana, e eu também estou lá como associada e estou como presidente da Associação Brasileira de Criminalistas, mas na Comissão de Políticas Sociais. Então, eu achei muito importante e pertinente a presença dele aqui, não só para esclarecer um pouquinho sobre o trabalho dele, sobre o que a associação vem fazendo, como também esclarecer algumas dúvidas de processo penal, que é o que o pessoal vem mais perguntando para a gente. É verdade. E nosso segundo convidado, o doutor Tiago Minanger, né? Minanger, né? E por que eu falo que é especialíssima a presença dele? Talvez vocês não acreditem, mas o doutor Tiago é natural do Rio de Janeiro. O escritório dele é no Rio e ele veio nessa quinta-feira, de 6 de setembro, somente, exclusivamente para a participação do programa Noite Jurídica. Então, é uma honra, não só para mim, que vou aprender muito aqui processo penal, que estou apenas engateando nessa matéria jurídica, como também para toda a população da região dos lagos e também para vocês da internet que vão nos assistir aí no canal do YouTube. Então o doutor Tiago se dispôs para passar um pouco do conhecimento, não é um pouco porque ele é egoísta não, tá, gente? Porque nosso horário é muito reduzido, né? E é 1 horinha só de programa, então ele vai passar um pouco desse conhecimento jurídico, desse elevado conhecimento jurídico que ele tem aqui para a gente aprender um pouquinho de processo penal. Boa tarde, doutor Tiago, é um imenso prazer. Primeiramente, muito obrigado, né, enfrentar uma estrada aí de trânsito, né? Eu também estava vindo do Rio, né? Mas resido aqui. O senhor veio exclusivamente aqui para o nosso programa, para prestigiar o nosso programa Noite Jurídica. Não, acho que não foi o programa, foi a população da região dos lagos e a população que vai poder assistir o senhor no YouTube e na internet. Muito obrigado. Boa tarde, doutor Tiago. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Letícia. Boa tarde. Prazer poder estar com todos vocês dois aqui. Boa tarde, telespectadores. Realmente vir para cá, região dos lagos, véspera de feriado prolongado, é um tanto quanto complicado, né? Obrigada pela sua presença. Acho que eu levei o dobro do tempo para chegar aqui, mas vale a pena. Eu acho importante a gente passar. E obrigado também pelas deferências merecidas, mas eu fico feliz, eu fico grato de poder compartilhar com vocês um tanto quanto que a gente vem estudando, vem trabalhando, e eu estou aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas, tentar ser um tanto quanto mais claro com esse mundo jurídico que é tão robusto, de linguajar difícil. Normalmente as pessoas dizem, eu não entendo nada do que o advogado fala, porque realmente o advogado fala difícil, fala complicado. Eu tentar aqui um tanto quanto traduzir aquilo que mais tem de dúvida no meio do processo penal. Enfim, acho que de considerações iniciais... Eu acho que vai ser ótimo, vai ser bastante proveitoso, doutor Tiago. Doutor Tiago, além de outros atributos curriculares, né, no currículo dele, mas eu vou principalmente focar como presidente da Abracrim. E eu posso falar, e quem não conhece essa associação, eu até acho difícil, quem é do mundo jurídico não conhecer a Abracrim, eu acho a Abracrim hoje talvez a maior associação que reúne os melhores advogados criminais estudiosos. Vamos falar advogados não, são pesquisadores, cientistas da ciência criminal do Brasil e, quiçá, né, do mundo. Né, não conheço, não posso até afirmar aqui qual é a colocação mundial, porque não conheço outras associações internacionais. Mas talvez eu possa afirmar que a Abracrim é a associação que reúne, né, os pesquisadores, pensadores das ciências criminais do país. É a associação mais importante que nós temos no país. E verifique-se com isso, é um reflexo disso, consequência disso, são os congressos a qual vocês reúnem, isso sem sombra de dúvida, os maiores pensadores jurídicos das ciências criminais do Brasil e do mundo. Se a gente considerar o Juarez, né, o professor Juarez, e do mundo. Então, doutor Tiago, queria que o senhor explicasse um pouco da função da Abracrim, o que ela pode prestar para a sociedade, né, que a gente até tem um pouco de conhecimento do quão, né, importante é o papel da Abracrim para a sociedade. Mas explicar para a sociedade e como que o senhor, né, assimilou, né, essa tamanha responsabilidade em lidar com pessoas que a gente leu os livros dela, né, nas faculdades, nos bancos das universidades, e hoje o senhor está presidindo essa associação que reúne os melhores advogados criminais do Brasil, doutor. Pois bem, a Abracrim,
Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas completou 25 anos agora na última terça-feira, tanto que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília, prestou uma justa homenagem pelo Jubileu de Prata. A Abracrim é uma associação que reúne advogados no intuito de defender a classe e, em especial, as prerrogativas dos advogados no exercício da advocacia. O que é uma prerrogativa do advogado? Todo advogado, quando ele vai atuar, quando ele vai exercer sua função, vai defender alguém, efetivamente ele tem algumas questões que lhe são próprias. Poder se manifestar, não se submeter no sentido de hierarquia a nenhuma outra autoridade pública, atuar no processo com liberdade e assim sucessivamente. É um rol extenso de prerrogativas que faz com que o advogado tenha condições de exercer o direito de defesa, tenha condições de defender aquele que confia nele a sua defesa. E a Abracrim, ela surge, na verdade, ela não vem substituir a OAB, muito pelo contrário, a Abracrim é uma irmã da OAB. A Abracrim, ela especificamente vem associar, congregar e pleitear em prol dos advogados criminalistas. Todo mundo sabe que quando uma pessoa ela forma em direito, ela presta o exame da OAB e ela consegue a inscrição, a carteira da OAB, ela é apta a advogar em qualquer área, né? E a Abracrim é especificamente para a defesa dos advogados criminalistas. Obviamente que os outros ramos do direito, os advogados que trabalham com vara de família, com civil, com trabalhista, possuem as suas respectivas associações. A Ordem dos Advogados do Brasil, que é a instituição que regula todo o exercício da advocacia, ela tem a função e a missão de regulamentar e proteger toda a classe. E a Abracrim ela surge justamente para especificar, defender especificamente a área da advocacia criminal. Nós temos representação em todos os estados e no Distrito Federal. A questão é brasileira, nacional, é uma instituição de 25 anos, uma instituição séria, uma instituição que tem uma história, que todo ano nós fazemos o EBAC, que é o Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal, onde nós reunimos dos maiores pensadores das ciências criminais, advogados, professores, não só também do âmbito da advocacia, não, juízes, promotores que atuam na área criminal, que podem contribuir. Na verdade, a minha grande missão que eu tomei para mim na presidência da Abracrim é justamente mostrar o lado do advogado. Quem é o advogado? Qual é a importância dele? O que ele faz? Muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas pensam que o advogado é defensor de bandido, defende o criminoso. E é bandido. E muitos confundem. É óbvio que todo ramo do direito, na verdade todo ramo da vida, do mundo, existem as pessoas que desviam do caminho correto da atuação da profissão. E com a advocacia não ia ser diferente. É óbvio que nós temos advogados que acabam se misturando na prática daquilo que nós não defendemos o crime. A questão é essa, né? E, na verdade, a Abracrim tenta mais dar visibilidade a isso, proteger os advogados, por conta de nós ficamos muito vulneráveis a atuação do vulgarização da profissão, nós ficamos né? muito vulgarizados, criminalizados no meio social. A pessoa, você é advogado, sou advogado criminalista, normalmente tem uma repulsa, tem uma rejeição, né? Então você defende bandido, você defende estuprador, você defende traficante, você defende ladrão, e não é isso, isso é muito pouco perto da grandiosidade que é o exercício da advocacia criminal. Isso é muito pequeno, é muito mesquinho até falar uma questão dessa, uma coisa dessa. Todo mundo, de certa forma, em algum momento precisa de um advogado. Todo mundo, de um certo momento, numa prática da vida, às vezes você está dirigindo seu veículo, de repente uma pessoa entra na sua frente, você atropela, você pode responder por um processo criminal de homicídio culposo, lesão corporal culposa, você vai precisar de um advogado criminalista. Então o advogado não está ali para defender o crime, né? Nós não defendemos o crime, nós não somos a favor do crime, nós não queremos a criminalidade, nós defendemos as pessoas que possuem direitos, esses direitos devem ser defendidos, a defesa desses direitos devem ser feitas por um profissional apto, que é o advogado criminalista. Só que o próprio advogado também precisa de ser defendido, o próprio advogado precisa de ser protegido, e a Abracrim surge para isso, a associação surge para proteger, nós vamos nos unir para nos protegermos. Todo grupo, seja social, profissional, tem uma certa proteção. Se organiza, fica exatamente, porque
por exemplo, se aqui em Cabo Frio a doutora Letícia vai em uma audiência criminal e sabe-se lá por qual motivo, seja lá o juiz, o policial, o promotor, que de certa forma extrapola os limites da atuação dele e viola uma prerrogativa da advogada no exercício da advocacia, a associação vai entrar em defesa dela. Então, é um desencadeamento de proteção e de defesa que a associação ela tem o seu ponto fundamental. Então, se você, Fabiano, pratica uma determinada conduta criminosa, a doutora Letícia vai lhe defender, ela vai pleitear os seus direitos perante o judiciário, perante a polícia, perante qualquer órgão público. Se nesse contexto a doutora Letícia ela é violada nos direitos dela, no exercício da advocacia, a Abracrim vai atuar, vai agir na defesa dela. Se porventura ela foi envolvida, foi investigada, a questão toda não é que nós vamos defender a Letícia. Nós vamos defender a doutora Letícia, advogada associada da Abracrim, e que ela está tendo o seu exercício da advocacia trazendo uma segurança para o exercício da advocacia. Exatamente, porque né? Senão, pare para pensar, eu, advogado, sozinho, né, eu vou enfrentar todo um aparato estatal. Uma delegacia com os policiais, uma mega operação com delegados, com policiais, investigadores, peritos. Depois eu vou enfrentar um processo com o promotor, com o juiz, com todo aquele aparato estatal. Eu vou enfrentar tudo isso. Sozinho, eu preciso ter um respaldo de que, se porventura aquilo que estão praticando extrapolar os limites da legalidade, eu tenho que ter um respaldo, uma garantia, uma tranquilidade que vão me proteger também. Eu também terei proteção. Porque senão acaba que o advogado deixa de existir. Né? Nós ficamos à mercê daquilo que a polícia diz, que o promotor diz, que o juiz julga, e exatamente. O que a sociedade julga também, que ela Pare para pensar, a sociedade por si só, obviamente que ela tem as suas manifestações, nós vivemos numa sociedade extremamente heterogênea. Nós temos de todos os gostos, todas as religiões, e cada grupamento, cada grupo da sociedade possui os seus gostos, desejos e até mesmo antipatias. E se não houver esse equilíbrio protetivo entre os grupos, entre as partes sociais, vira um caos. Dentro do processo, dentro do direito, também é assim. Né? Os delegados possuem as suas associações. Os juízes possuem as suas associações, os membros do Ministério Público sucessivamente. O único que não possui associação é a Polícia Militar, porque a militarizada não permite associação. Mas tirando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar por conta da militarização, todos os órgãos, todos os setores, todos os segmentos possuem as suas respectivas associações. E isso não poderia ser diferente com relação à advocacia. Não existe no mundo uma sociedade que se diga democrática, que se diga dentro de um direito, dentro de uma legislação, que não tenha uma advocacia forte, uma defesa forte. Por quê? Porque as pessoas erram. Não só as pessoas que precisam de defesa erram. Os agentes públicos também erram. Né? Os policiais erram, os promotores erram, os juízes erram, somos seres humanos, todos nós, todos. E nós precisamos efetivamente de proteção. O advogado exerce função essencial. As pessoas não conseguem perceber muito isso por conta até mesmo de uma repulsa, por conta daquilo que foi divulgado, que foi passado, que foi noticiado, que foi vivenciado, que foi informado, não importa. E as pessoas acabam cegando-se para a conta do advogado. E aí associa a figura do advogado à figura daquele crime. Ou, quando a antipatia, o ódio, a raiva para com o criminoso, associa o advogado para com o criminoso. E não é. São as funções distintas, é como uma engrenagem, um motor. Cada peça tem a sua função. E qualquer uma delas que for retirada, não funciona. O nosso corpo humano tem idem. Qualquer órgão que é retirado, por mais que diga assim, temos dois, mas pode viver com um. A coisa é fragilizada. Não é mais a mesma coisa, desestruturou. O desencadeamento do sistema Exatamente, todo, né? O sistema todo ele é criado e ele é feito de uma forma que as coisas precisam estar em certa ordem, em sintonia. E o advogado ele não pode estar desprotegido. Ele não pode ter essa questão. Para pensar. A doutora Letícia é mulher. Aí ela passa... Exatamente. Ela por si só já tem um certo estigma e uma certa repulsa por conta de o que a mulher está fazendo ali. E aí ela chega, por exemplo, em uma noite, que é contactada por uma família, que teve um membro da família preso, chega lá, o cara é acusado da prática de estupro. Né? Então já existe todo um aparato de estigma e de ódio, de repulsa para aquela pessoa e para aquele fato. E aí chega a doutora Letícia, mulher, mãe, esposa, defendendo o estuprador. Se ela não tiver um respaldo, imagine tudo que ela vai ter que enfrentar
de preconceito, e ela não tem nenhum tipo de respaldo. Então essa é a finalidade da associação. Eu estou usando exemplos assim mais visíveis e compreensíveis. E os mais concretos também, tá? Palpáveis possível, para que possa ficar muito bem compreendido, muito claro. Porque isso é a associação. Muitas vezes, até os próprios advogados falam assim, para que me associar? Para que serve a associação? Né? Próprios advogados, muitas vezes, têm dificuldade em compreender. E muitas vezes advogados ou advogados que perguntam, questionam, não compreendem, é porque ainda não tiveram a necessidade de precisar de um respaldo, de uma proteção. Né? Isso é muito delicado. Na verdade, todos precisam. Aquela velha máxima, né? Uma andorinha só não faz verão, né? Exatamente. Eu acho que a sociedade, desde que ela fique inteligível, ela participe e ela parte do princípio de se associar, de se reunir. Isso Sim. é da natureza do ser humano. Sim. Você vai se reunir com os seus pares, com as pessoas certeza, que você se identifica e com as pessoas também que podem te defender Sim. em algum momento que você corre risco. Isso está na natureza animal, né? A gente vê Sim. isso no mundo animal, assim, fazendo um contraponto né, mais agressivo. Sim, os animais eles se reúnem, se defendem, comem junto. Aquele tipo de animal, né? Sim. Então é a mesma coisa. Faz aquele rebanho, né, para se proteger. Eu estou querendo comparar, gente, os advogados. Não. Apenas a parte da associação. Mas isso é interessante, assim, por exemplo, na própria associação também não é só para proteger, né? Dá um outro viés da associação. Nós promovemos cursos de atualização, de especialização, né? Então, por exemplo, eu particularmente, eu sou advogado criminalista. Eu não tenho atuação, conhecimento aprofundado, por exemplo, numa questão de pensão alimentícia, consumidor, né? Então, assim, obviamente, se eu tiver que atuar nessa área, eu vou me especializar. Mas, especificamente da associação, por mais que eu seja um advogado criminalista, existem determinados segmentos, por exemplo, que eu não domino, que eu não tenho muito conhecimento técnico aprofundado, porque são várias vertentes. Você tem crimes contra o sistema financeiro, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, crimes praticados por funcionário público, contra funcionário público. Então, acaba que dentro da associação nós criamos cursos, né, Letícia, que a gente vai... Exatamente. Então, às vezes, a doutora Letícia chega e fala o seguinte, olha, a gente está com uma demanda de execução penal, cumprimento de pena, por exemplo, né? É um setor muito delicado e complicado. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade como profissional de ter muita atuação, tanto que eu tenho poucos processos na área de execução penal. Em contrapartida, nós temos associados, como por exemplo, que só faz a execução penal. E aí, o que nós fazemos? Pegamos esse associado, do tipo, a gente faz todo um trabalho para capacitá-lo, para que ele possa, por exemplo, passar o conhecimento que ele tem para todos os demais. Eu, particularmente, sento lá e aprendo, estudo com ele. Então, eu vou lá sentar e vou aprender. E assim vai. A Letícia, por exemplo, ela tem uma participação maior com questão de bullying, né, Letícia? Com essa questão de violência doméstica. Eu, particularmente, não entendo muito de violência doméstica, para você ver como que é grande. Então, a Letícia, a doutora Letícia, ela vai pegar, ela vai fornecer um curso. Olha, gente, o que eu tenho de experiência com violência doméstica? Não é só direito. Não é só o que está na lei. Tem todo um trabalho psicológico, tem todo um dia a dia, tem toda uma compreensão do local, né, daquele tipo de percepção de sociedade. Porque não adianta a gente querer achar, e isso não é discriminatório, que a mesma violência doméstica que acontece aqui em Cabo Frio é a que acontece no centro do Rio. Sim. No centro, na Baixada Fluminense, na região serrana. Então, não é a mesma coisa. E só mesmo quem está vivenciando como ela, atuando como isso, com esse segmento, é que vai poder passar um pouco. Então, a associação é isso. Na verdade, nós nos ajudamos. Nós nos protegemos e nos ajudamos. A gente faz uma ligação muito bacana que... Eu, por exemplo, me sinto muito segura de estar associada, porque eu me sinto completamente amparada em todos os quesitos. Não só no quesito acadêmico, eu sei que eu posso perguntar a algum colega que vai ter um entendimento, que vai poder me ajudar, ou eu vou poder contar com ele, né, doutor? Isso é uma questão interessantíssima. Desculpa te cortar, mas, por exemplo, eu vou chegar lá e falar o seguinte, eu tive um cliente preso, eu não sei onde ele está. Você chega, por exemplo, para os associados e fala assim, alguém sabe como eu encontro um preso que foi preso há algumas horas? Imediatamente vem um número de telefone,
Ó, procura o setor tal. Troca de experiência. E as pessoas vão se ajudando, né? E isso vai de encontro com o que a Letícia está falando. Como que atua o... Exatamente. Olha, eu tô com uma dúvida que eu peguei um processo aqui que eu não sei o que eu faço. Ele joga lá. Vem informações de todas as espécies, tá? Desde que rasga, queima e joga pro alto, tipo carta, né? Aquele sorteio de carta, joga, pega pra ver qual que é, até as questões mesmo técnicas ali. E isso é bacana, porque mesmo você com tanta experiência, você vai ali acompanhando e fala assim, pô, legal isso, gostei disso. Você vai adquirindo mais conhecimento, né? E aí ele ajuda quem tá precisando. E em contrapartida, você ainda consegue absorver alguma coisa daquilo ali. Não, e é mais bacana ainda é porque acontecem algumas coisas fora da normalidade. Você fala, gente, aconteceu isso comigo. É comum? Não é comum. Nota de repúdio. Faz, Sim, né? fazendo... Sim. Por exemplo, há pouco tempo, interessante ela falar dessa nota de repúdio, que é uma nota de repúdio, né? Há pouco tempo, a Abracrim, por ser nacional, eu participei efetivamente, foi eu que redigi essa nota de repúdio, né? A Associação dos Magistrados de Goiás, né? Ela lançou uma campanha extremamente ofensiva à advocacia. Ela colocava uma imagem que era uma grade, como se fosse uma grade, uma cela, com duas mãos assim, com um terno e uma blusa, dando a conotação que era o advogado, e eles estavam ali simplesmente questionando os honorários que o advogado recebe. Questionando o que os advogados recebem. E aquilo foi de extrema ofensividade. O Alex Neder, que é o presidente da Abracrim de Goiás, eu entrei em contato com ele e falei, cara, a gente não pode deixar isso. Isso foi uma campanha, vamos fazer uma nota de repúdio. Fizemos uma nota repudiando aquela atitude, dizendo que o advogado não se presta a isso, que nós exercemos o nosso trabalho, nossa função com dignidade e cobramos por isso, não é, Letícia? A gente cobra para atuar. E aí, pegando o gancho, muitas pessoas questionam o seguinte... mas se você recebe de um criminoso, você está recebendo produto de crime. Para pensar numa coisa, isso é tão ilógico, isso é tão irracional pelo seguinte. Se você compra uma mercadoria em um supermercado famoso da cidade, cuja empresa só nega imposto, também está adquirindo produto ilícito, é isso? Né? Será que o criminoso... E aí a gente fala do criminoso... Foi ótimo. A gente fala do criminoso, mas fala do criminoso ladrão. E aí você fala assim, nossa, a comparação foi ótima. Não, você fala do criminoso ladrão, homicida, mas vamos colocar os outros criminosos, né? Aqueles que não sujam as mãos com sangue. Numa cadeia? Aí você para pensar o seguinte, ele vai no dentista, ele vai no médico, ele paga plano de saúde, ele compra, ele come. Será que o restaurante também, então, está recebendo dinheiro ilícito? E aí também o dono do restaurante tem que pagar por isso? Porque é muito fácil você criminalizar o advogado dizendo o seguinte, olha, o advogado que recebe dinheiro de criminoso, ele é tanto criminoso como criminoso. Ok, então vamos fazer uma coisa mais abrangente. Do dinheiro que ele já gastou. Né? E esse criminoso que paga imposto? E esse imposto é revertido? Verdade. Como é que faz, então? Comprar roupa, ele se veste, ele compra roupa. E todo mundo, então, tem que entrar nessa cadeia. Ele resolveu parar na orla de Cabo Frio e tomar uma cerveja. É criminoso o cara que vende a cerveja. Não posso, vem cá, da onde vem seu dinheiro? Porque eu não posso vender para quem não tem dinheiro lícito. Então você tem que andar. E o cara que só nega. E assim, nos mínimos detalhes, aquele que diz que o bandido bom é bandido morto. Eu sempre brinco com isso. Eu sou professor universitário. Eu não ia falar isso. Eu não ia falar pra... Não, mas eu preciso falar, porque eu sou professor universitário e na faculdade é muito comum você ter nos bancos da graduação, principalmente quem está começando, essa cultura, né? Bandido bom é bandido morto, tal, lá. E aí eu vejo o pequeno elemento que acabou de dizer isso entrar com uma xerox na mão. Ele acabou de xerocar um livro, por exemplo. Ele foi lá. Não comprou o livro. Ele não comprou o livro e xerocou o livro. Direitos autorais. Exatamente. Detalhe, ele está violando o direito autoral do autor. O autor não ganhou nada pela xerox. Sim, agora é pior ainda, você porque fala. tem o PDF que... Sim, agora o PDF, por exemplo. Espalha no WhatsApp, que é uma hoje no WhatsApp maravilha. você recebe livros e livros. Eu já falei que o dia que eu receber o meu livro no WhatsApp, quem me enviar vai ser o primeiro que eu vou registrar uma ocorrência por crime contra a propriedade intelectual. Mas então, assim, as pessoas, na verdade, isso eu atribuo muito à falta de conhecimento, e não é a falta de conhecimento no sentido pejorativo de burrice, não é isso, é falta de conhecimento técnico mesmo, saber o que é. Às vezes ouvir o advogado, né? Não sabe compreender a função do advogado. E, basicamente, eu acho que eu falei demais. Né? Pois olha, a gente tem algumas perguntas para responder. Mas é bom, é interessante que vai fluindo. Acho que essa questão da criminalização do advogado criminal, isso já vem de décadas. Sim, aquele velho jargão
Advogado, porta de cadeia. Porta de cadeia. Você pejorativa a função do advogado e até qualquer advogado. Você quer, talvez, macular a imagem de um advogado e aquele ali é advogado porta de cadeia. Quer dizer que ele se vende por qualquer coisa. Foi bom você falar esse advogado porta de cadeia. Eu tenho uma amiga que ela é juíza de outro estado. E uma vez conversando com ela, porque preconceito é uma coisa que é enraizada em cada um, né? É impressionante. Se você às vezes se pega sendo preconceituoso, você se repreende. Pelo menos eu sou assim. Eu me pego sendo assim. E uma amiga minha, que é juíza de outro estado, ela me falou sobre advogado porta de cadeia. Eu passei a respeitar. Que ela virou para mim e falou o seguinte: ela virou para mim e falou assim: Thiago e Nagia, eu respeito mais o advogado porta de cadeia do que qualquer outro mega advogado reconhecido. Eu falei, por quê? Ela, porque esse advogado porta de cadeia é o que traz para fora dos presídios, das delegacias, o que tem de mais sujo. Eu achei aquilo sensacional. Ela falou assim: quem que enfia o pé dentro do presídio e traz a realidade lá de dentro? É o porta de cadeia. Porta de cadeia. Então, assim, criou-se tão uma figura pejorativa que, na verdade, ele tem de tamanha importância. E eu passei a dar valor e respeitar esses advogados. Porque, muitas vezes, assim, é muito fácil eu, que, de certa forma, me considero uma pessoa realizada, na minha concepção, sou bem-sucedido, independentemente do que os outros pensam sobre mim, mas eu me considero porque eu sou realizado, né? E, às vezes, outros advogados ou não quiseram, ou não puderam, ou não tiveram a oportunidade de galgar os mesmos degraus que eu. E eu vejo eles no dia a dia lutando pelo ganha-pão deles, né? E muitas vezes, quando eu vou em uma delegacia, eu vou em um presídio, eu vejo eles, às vezes eu vou no meu carro, com o vidro fechado e o ar ligado, eu vejo eles andando a pé, suando no sol. Depois que ela me falou isso, nunca mais eu permiti que alguém brincasse com isso comigo. Sabe aquelas brincadeiras que não são mais aceitáveis? Posso falar uma coisa? Depois das operações Lava Jato, todo mundo virou porta de cadeia. Quem nunca foi em Bangu 8, Benfica. Exatamente. Agora é Bangu 8 de novo. Exatamente. Até os mais conceituados e que diziam que nunca colocariam no pé, estão lá. Mas vão lá visitar o cliente, porque por mais que você, né, não frequente toda semana e mande outros advogados do seu escritório, uma hora eu quero ver o Juarez, uma hora eu quero ver a Fernanda, uma hora eu estou citando nomes aqui, né? Sim. Eu quero ver o cara. E eles vão ter que ir em Bangu 8 visitar essas pessoas. Exatamente. Até porque o advogado é a pessoa que traz a maior segurança. Ele vai ali resolver o seu problema. Então, muitas vezes, ele quer saber do próprio advogado. Não adianta você passar para o familiar. Porque vai virar um telefone sem fio. Você passa para o familiar, vai chegar lá. As perguntas que geram isso. Exatamente. E uma vez eu ouvi de um advogado também famoso, vou pensar se eu vou citar o nome dele, lá também criminalista do Rio, e ele me falou uma frase que eu fiquei na minha cabeça depois daquilo. Eu falei assim: doutor, ele é criminalista também. Doutor, quem contrata a Xuxa não quer ver a Angélica. Então o que ele quis falar aquilo? Que eu posso ter 20 advogados no meu escritório, mas se o cliente vai me procurar o Rafael Andrade, eu quero contratar o Rafael Andrade. Ah, sou eu, Rafael Andrade. Sou eu. Então tá bom, ele vai me contratar e eu vou ter que ir lá em Bangu 8, eu que vou estar lá em Benfica. Só para fazer uma analogia, isso porque mesmo. Todo mundo acabou virando o velho advogado porta de cadeia. As particularidades... Graças ao Sérgio Moro e o Brito. As particularidades da advocacia criminal têm disso. Por exemplo, as grandes empresas que precisam de escritórios grandes para atender, por exemplo, uma concessionária ampla, por exemplo, que tem muitos problemas judiciais, por conta mesmo da grandiosidade que é. Eles querem um escritório que consiga dar conta da demanda. Além disso, eles não querem saber se é o Thiago, se é o Rafael, se é a Letícia, eles querem um escritório de conta. Na advocacia eles vão criminal, comparar ali, você preenche esses requisitos, tá, e agora o preço. Qual você... Sim. Eles ofertam aquele serviço. Agora, na advocacia criminal não existe isso. Não, na advocacia criminal eles querem especificamente você. O Rafael, o Thiago, a Letícia, eles querem falar... E eles perguntam, mas você pode ir em tal lugar para fazer audiência para mim? Isso aí. Porque eu quero que você vá. E a advocacia criminal, acho que essa questão da associação, isso eu vi também de um eterno amigo meu, né, que já não e foi um cara que me apresentou a advocacia criminal, que me ensinou a advocacia criminal, né, o Felipe Caldeira. Sim, já não está presente, mas outra gente grande amigo, saudoso amigo. Ele foi uma pessoa maravilhosa para a minha vida profissional. E ele falava, e a gente conversava muito sobre isso. A advocacia criminal antigamente era talvez, não vou dizer que era fácil, mas era um pouco menos complicada de ser feita, porque o aparato estatal ele era falho. Então,
com o aparato estatal falho e você pegasse um advogado que estudasse um pouco mais ou que militasse naquela área, era fácil de anular uma operação, de libertar o seu cliente. Sim, As leis eram mais... Quer dizer, as leis continuam as mesmas, mas a jurisprudência era um pouco mais flexível. E com o aparato estatal sendo aperfeiçoado, hoje em dia eu posso falar que a gente atua em algumas dessas grandes operações, é possível que você pegue um cliente sozinho, sem a ajuda do Tiago, sem a ajuda da doutora Letícia, sem a ajuda da Abracrim. Porque é impossível. Essa troca de informação, hoje em dia, nas grandes operações, é necessário. A não ser uma pessoa que tem uma estrutura de escritório, como nós temos alguns escritórios grandiosos no Rio, que são referências na advocacia criminal, e mesmo assim, às vezes você vê um HC, uma peça recursal, está lá, 3, 4, 5 brasões de escritórios ali em cima, todos eles assinam aquela mesma peça. Então, acho que esse aperfeiçoamento também das operações, né, que hoje em dia a gente sabe, quem já pôde acompanhar, a gente já acompanhou. Você chega na Polícia Federal, doutor Tiago, você esteve em Cabo Frio, dia 6? Não tive. Aí eles viram um monitor, aqui, ó, tem uma foto sua, você encontrando a doutora Letícia, o doutor Rafael. Acabou. Sim. Essa questão de negativa geral e genérica não existe mais. Então, o advogado também criminal se aperfeiçoou, teve que se aperfeiçoar e de pensar em novas estratégias de defesa. Não tenha dúvida, o que acontece? Setores da Polícia Federal, isso é bom. Eu vejo isso como algo bom. Setores da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público, tanto estadual como federal, setor judiciário, eles começaram a se organizar internamente em pequenos grupos que foram se especializando em cada segmento. Então, quando as operações hoje elas são desencadeadas com muito mais eficiência e muito mais capacitação técnica. Acaba que a advocacia, que antigamente você conseguia fazer uma advocacia individual, né? Eu pego, eu faço, eu acompanho, você não consegue mais. E é essa a questão. Se nós não acompanharmos essa transformação do panorama jurídico prático, a gente sucumbe. E aí entra mais uma vez a importância da associação, na capacitação, na troca de informações, na troca de parcerias, e a gente vai se ajudando. Para pensar, eu estou no Rio de Janeiro, tem um processo que de certa forma teve algum desmembramento para a região dos Lagos. Eu não tenho como ficar me deslocando para lá e para cá. É a doutora Letícia que vai me apoiar aqui, é o doutor Rafael que vai me apoiar aqui, a gente vai trocar informação e vice-versa. Você está com a questão que foi para a questão recursal, que foi para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal. Se você não tiver alguém próximo para estar ali acompanhando, você não tem condições de ficar para lá ou para cá, a não ser que você só tenha esse cliente. E aí você se dedica exclusivamente para ele. Que normalmente não é o caso dos advogados. Não mesmo. Né? Mais ou menos, acho que a questão da associação é importante para poder esclarecer, e acaba que um assunto vai puxando o outro, né? Mas a associação é importante esclarecer a função do advogado no meio social, o que ele representa, que nós não somos, por exemplo... nos misturamos com os criminosos. É muito comum também em sala de aula um aluno virar e falar assim: professor, isso não é perigoso, não? Você lida com bandido. Peraí, não é assim você lida com bandido, sabe? E o perigo está justamente quando você deixa de ser advogado. Que eu costumo dizer o seguinte: a partir do momento que você se torna um dos que você está defendendo, né? Quando você está falando de questão criminosa, e aí você perde o respeito, e aí você desvia a sua função e a sua atuação. A partir do momento que você exerce a sua função de forma correta, de forma clara, dificilmente você terá um problema. Não tem o que temer. Não tem o que temer, não tem o que... Agora, você não pode prometer o que você não pode cumprir, você tem que fazer aquilo pelo qual você se propôs a fazer, pelo que você cobrou, e assim sucessivamente. E é como eu disse, é uma linha muito tênue. É muito complicado, mas você precisa ter o cuidado de não se deixar levar ou se envolver em alguma prática criminosa. É isso que é o mais importante, né? É muito importante isso, principalmente se você quiser criar uma carreira, fazer uma carreira na advocacia criminal. Você não pode se deixar levar dessa forma, como se fosse o pessoal da sua rua que você foi criado, seus amigos. É verdade. Suas amizades são suas amizades, seu trabalho é o seu trabalho. As coisas não se misturam.
As pessoas não podem ser as mesmas. É óbvio que você pode advogar para um amigo, para um parente, coisa do tipo. Mas mesmo quando você vai fazer isso, você tem que separar que naquele momento você não é o amigo, não é o parente, você é o advogado. É verdade. Né? E se você não consegue criar essa separação profissional, você acaba sucumbindo e aí você acaba sendo envolvido em questões criminosas. E Isso acaba nas sendo entranhas- perigoso, né? É verdade. extremamente. E- Eu queria fazer só um parênteses, que para mim as perguntas são: seu marido deixa? Ah, é? É interessante isso. Isso que ela falou é bacana. Você não tem medo? Você tem filhos? Mas isso não é coisa para mulher. Eu tenho É mesmo? algumas amigas já me disseram que é muito comum chegar, por exemplo, na delegacia e falar assim: você é advogada mesmo? É. Eu falei, mas por que eu não seria? Só porque eu tô na delegacia. Né? Só porque eu tô arrumado, só porque eu tô Só porque maquiado, só porque eu tô com maquiado. cabelo feito, com brinco, com unha feita. Qual o problema? Sabe? É muito interessante, para não dizer ridículo, esse tipo de postura das pessoas para com as advogadas. Eu acho que o preconceito já está enraizado. Eu acho que essa questão, seja mulher, seja eu que sou baixinho, Sim. careca, então cada um tem É. seu preconceito, tem a sua especificidade de preconceito. Eu acho que nós estamos aí para isso, para quebrar paradigmas, Sim, quebrar... mostrar a realidade. Justamente, mostrar, olha, se eu estou aqui é porque eu sou competente para estar aqui e por isso que eu estou aqui. E muito da coisa dessa questão do estigma do advogado, uma vez eu também ouvindo um colega criminalista falando, falou assim, gente, eu não defendo o crime, Sim. eu defendo as garantias. Um cara que estuprou, tem todas as provas que ele estuprou, eu não estou ali para dizer que o estupro Que não foi é ele. legal. Ou que não foi ele. Isso, ou que não foi ele, não. A questão não é essa. Ele sim, mas o que foi que motivou aquele estupro? Ele é louco? Ele tem algum problema psiquiátrico? Não. Ele fez por conta, porque quis, então ele vai ter que ser punido e apenado porque pelo A pena crime. está correta, a pena está Isso, justa. justamente. A quantidade de pena é essa, ele tem algum benefício. São essas defender coisas. as Foi respeitado garantidas. o contraditório? Sim, foi- deram Justamente. direito. Porque olha só. senão viveríamos numa barbárie. Ah, foi preso estuprando. Quase, doutor Não, Rafael, estamos quase, mas viveríamos numa barbárie. Foi estupro, qual é a pena? Ah, vamos apedrejar em praça pública. Para pensar, Rafael, quantas pessoas não são acusadas, aliás, são acusadas, e quantas pessoas já foram condenadas Sim. por algo que não Recentemente. fez, por algo que não praticou, e assim As sucessivamente. pessoas já cumpriram pena, estão hoje presas, continuam presas Recentemente até a gente hoje. teve aquele caso aqui em Cabo Exatamente. Frio, não foi? Que o rapaz que era parecido com outro que estuprou uma muito criança de disso. 4 anos, ele foi morto com uma espada de samurai. Aqui em Não tinha sido ele. Não tinha sido ele, tinha sido um rapaz em Jacarepaguá, na Taquara. E aí ele... Vou contar um caso, eu passei por esse caso, essa questão de estupro, a gente está falando de estupro. Eu passei, lógico que eu vou preservar os nomes e a cidade. Né, eu trabalhava, a filha de uma amiga chegou em casa, né, chorando, dizendo que tinha sido estuprada. E essa amiga, essa colega de trabalho, ela contactou o marido chegou em casa desesperado, e aonde foi, ela deu a localização correta, disse que estava passando por uma rua de tarde, né, e a pessoa puxou essa menina, acho que tinha por volta de 15 anos, 16 anos, e a estuprou, e depois a liberou. Eles foram ao local do acontecido, nisso, por ser uma cidade pequena, relativamente pequena, já estava todo um aparato de amigos, As coisas correm muito rápido, de né? policiais, de todo tipo de gente querendo apanhar um cara. E eles procurando na rua, e procurando, e poderiam... Aí eu fico imaginando hoje, isso já tem bastante tempo, fico imaginando hoje se passa alguém das características Exatamente. que ela tinha dado. Aí você, resumindo a história, ela voltou para casa, foram à delegacia, fizeram o registro de ocorrência, só que o delegado suspeitou de algo, que tinha alguma coisa de errado, mas não afirmou. À noite só, isso aconteceu de tarde, à noite só, já não tardava à noite, a família toda movida e paralisada sobre aquilo, a menina admitiu que não tinha sido estuprada coisa nenhuma, que ela tinha apenas perdido a virgindade e ela não sabia como contar aquilo para o pai e para a mãe e tinha inventado essa história. Aí eu pergunto, se pegam alguém, dá um exemplo, que não foi o caso. Ah, quem foi que fez isso, minha filha? Ah, foi baixinho, gordinho, careca e barbudinho. Quem é? Não, mas O eu Rafael. eu costumo dizer o Aí seguinte. eu passo na hora. Ó. O que eles pegam? O Rafael. As suas características não são não são comuns, mas as minhas são. Moreno, cabeça raspada com barba. 1,70 m, 1,80 m.
Que 10 centímetros de diferença. Não, porque 10 centímetros parece bobeira, mas pode mudar porra. Muda muito. Eu que sei, né? É muito complicado isso, porque... E o advogado tá ali pra isso, pra defender. Exatamente. Para pensar em uma coisa. Eu participava de uma audiência e não era... É porque, assim, eram 3 acusados. É bom, os casos ilustram... acho que desenha melhor a explicação, né? Eram 3 acusados e um estava pela defensoria. E aí haveria reconhecimento. Muito bem. Nessa de haver reconhecimento, a vítima estava lá. Era uma questão de roubo e extorsão. E a vítima reconheceu os 3. Reconheceu os 3 e tal. E um dos acusados estava pela defensoria pública. O defensor até meu amigo. E a gente estava lá sentado. E aí, simplesmente, na hora de assinar a assentada, o termo de encerramento da audiência, o rapaz que estava pela defensoria disse o seguinte: os nomes são fictícios, tá? Não era isso. O juiz falou assim: ô doutor, meu nome não é Paulo, não, meu nome é Mário. Aí ele: deve ter digitado errado. Não digitou errado. Resumindo a história, aquele acusado que estava ali pela defensoria não era daquele processo. O processo dele estava da outra audiência. Ou seja, havia um reconhecimento que o cara... E não era ele. E aí a juíza enlouqueceu. Ela falou assim: como assim? E chamou a vítima de volta. A vítima: não, é ele sim. Mas se não era ele, é bem parecido com ele. Olha só. A vítima não tem culpa. A vítima, a culpa é do sistema. E aí a primeira coisa que eu disse na audiência foi assim: pois é, excelência, você imagina quantas condenações já não saíram daqui com um reconhecimento desse? E aí ela simplesmente, o próprio promotor que estava na sala de audiência falou assim: eu tô apavorado. Ou seja, um erro foi o que despertou atenção para uma coisa que já pode... Está acontecendo várias vezes. E aí, se não tem um advogado, se não tem um defensor público, aquele advogado do necessitado, e se não tem uma defesa ali? E se não... Veja, se com a própria defesa já é algo que pode acontecer, imagine sem. Sem a defesa, exatamente. Imagine sem. Então, essas questões da atuação do advogado, e é onde eu falo, o advogado ele precisa ter a tranquilidade de que ele está trabalhando e que se alguém for, por exemplo, atacá-lo, querer desestabilizar, ameaçá-lo, coisa do tipo, ele tem uma associação que pode por trás ali. Uma associação fortíssima, uma associação né? forte E no Brasil com credibilidade. inteiro. Se você, Rafael, se Letícia estiver em outro estado, ligar e falar o seguinte: eu estou no interior de Minas Gerais. É quase uma maçonaria, né? Isso aí. Não chega a ser, porque a Letícia é uma prova viva disso, tá vendo? Mas, por exemplo, você está no interior de Minas Gerais, eu estou com um problema, vai chegar alguém lá para poder auxiliar. E chega, né? Isso que é bacana. Isso é importante, até mesmo porque eu acho que pode ser considerado até um freio, o sistema de freios e contrapesos, né? Não tem dúvida. Porque a gente tem muito poder no Estado, concentrado no Estado, isso é o nosso sistema, e pouco poder concentrado ou pouco poder outorgado para a parte privada. Doutor Tiago, nós temos algumas perguntas. Vamos para as perguntas. Não sei se vai dar para responder todas, mas Fabiano vai deixar mais alguns minutinhos, né, Fabiano? Que, a gente sempre, eu falo isso, né, doutora? A gente entra aqui no programa, tudo bem que o programa começou um pouquinho tarde, mas como que vai ser? A gente fica preocupado se as perguntas que pelos enviadas vão ser as suficientes, mas do senhor foi quase recorde aqui. Já são 6 horas, 6:02, a gente passou rápido. 45 minutos. Então eu vou fazer só umas perguntinhas aqui que foram as que mais tiveram... Temos que aproveitar do professor Temos Tiago, que aproveitar, né? professor universitário, advogado criminalista. Então, a primeira é feita pela Jéssica do Rio de Janeiro. O que é inquérito policial? Bom, essa pergunta é interessante. Inquérito policial nada mais é que um processo administrativo. É um processo administrativo que tem por finalidade esclarecer um fato criminoso e o seu autor. O inquérito policial ele não prova a culpa de ninguém. Eu costumo até dizer que é um equívoco quando um delegado de polícia diz: nós provamos que fulano foi o autor do crime. Na verdade, o inquérito ele não serve para provar. Ele junta elementos que podem ser utilizados como provas para que esse processo administrativo vá para um promotor de justiça no âmbito estadual, né, no Ministério Público, e esse promotor possa oferecer uma denúncia e aí sim instaurar um processo judicial. Esse processo judicial pode ensejar, terminar com uma condenação.
mas não necessariamente. Então você pode, por exemplo, ter um inquérito policial que encerra apontando para o Rafael como autor do crime. Ele é denunciado, ele responde ao processo, no processo se produz provas e fica comprovado que Rafael não era o autor do crime. Ou o processo pode confirmar aquilo que o inquérito já apontava, que efetivamente ele era o autor do crime, e assim vai. Então, o inquérito policial, tecnicamente falando, é um procedimento, mas popularmente, para ficar mais compreensível, é um processo administrativo que vem tentar dar substância para o processo judicial criminal. E esse processo judicial criminal é que vai dizer se aquela pessoa praticou o crime ou não, se aquele crime existiu ou não, ou se foi praticado em quais circunstâncias. Lembrando, o inquérito ele não prova absolutamente nada. Ele apenas serve para que um processo possa provar ou não. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, óbvio. Levantou a mãozinha e tudo, hein? Como o inquérito o senhor bem especificou, que é um processo preliminar de apenas angariar provas, recolher provas, se eu tenho lá um registro de ocorrência na delegacia contra o Rafael, estão investigando que eu cometi um crime, eu xinguei a doutora Letícia. Mentira, né? Mas vamos dizer que eu xinguei a doutora Letícia, está lá, ela fez um registro. E eu recebo na minha casa uma intimação para eu comparecer à delegacia. Eu sou obrigado a comparecer? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, se eu comparecer, eu tenho que explicar o fato ou eu posso ficar quieto e falar assim, olha, não, só vou falar, aquele velha frase, né, massa, só vou falar frente ao juiz. São duas perguntas nesse caso. Como o senhor falou que não prova nada, não tem, né, não há nada que, aliás, apenas é o Estado ali com o seu poder tentando recolher algumas provas. Aí eu recebo lá, eu tenho que ir? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, se eu for, vou lá só para não desagradar lá o delegado, sentei na frente do delegado, eu preciso falar, eu sou obrigado a falar alguma coisa? Muito bem. Pela legislação... Nunca vá sozinho, né? Pela advogado criminalista. Verdade. Pela legislação, você tem a obrigatoriedade de ir, né? A lei diz que quando você é intimado por uma autoridade, você precisa comparecer. Isso até é uma forma de, como é que eu vou dizer, de prestigiar e poder também fazer valer com que os próprios órgãos públicos possam exercer o seu trabalho, né? Então seria, no meu ponto de vista, até desrespeitoso, embora não seja ilegal não comparecer, né? Não existe uma punição para quem não comparece, mas eu acho sim que deve haver uma obrigatoriedade de comparecimento para que você possa prestar esclarecimento. Agora, você pode ser convidado a comparecer na delegacia em duas condições. Você pode ser convidado a comparecer na delegacia como uma testemunha, ou você pode ser convidado a comparecer numa delegacia como alguém que está sendo investigado, né? Quando você comparece como uma testemunha, você precisa narrar aquilo que você sabe sobre o fato. Como você comparece como um investigado, aí a coisa muda, porque você não tem a obrigatoriedade de produzir prova contra si mesmo, então você pode se calar, pode desvirtuar o sentido, não dizer tudo, dizer em parte, porque na verdade você não tem a obrigatoriedade de se auto-incriminar. Tal qual normalmente, um exemplo bem... Nesse caso, então, eu que estou sendo acusado, eu não precisaria... Aí você, caso compareça com um advogado, né? Até para que esse advogado possa fazer valer o seu direito de ficar em silêncio, de não se manifestar, de não... Porque qualquer coisa que você diga, por mais que você esteja de boa fé e com a intenção de colaborar, você pode se prejudicar, né? Então a questão da finalidade de você ir acompanhado com o advogado é justamente para isso. Não para que você minta, para que você desvirtue, é para que você não se prejudique, né? Às vezes você está como testemunha, né? Você está lá como uma testemunha, você vai desacompanhar de advogado, porque você não fez nada de errado, não precisa de advogado, e você fala determinadas coisas que acabam te prejudicando, aquilo pode virar contra você, né? Então é prudente que você vá acompanhado de um advogado. Esse advogado vai instruir, vai dizer para você o que está acontecendo, vai traduzir para você, vai te colocar a par. É como se fosse um médico lendo um exame, né? Você pode pegar e ler o exame, não pode? Isso, mas não vai entender nada. Ah, tá dizendo aqui que tem um nódulo. Beleza, mas e aí? Né?
O advogado, o médico vai pegar e vai te traduzir aquilo ali de uma forma que você entenda. A mesma coisa o advogado, quando você vai numa delegacia com o advogado, ele vai te traduzir. Nos comparativos, doutor Tiago. Porque, vou utilizar para a vida. Um pouco mais de 10 anos lecionando, a gente acaba criando certos exemplos para poder facilitar. Posso fazer a próxima? Manda. A próxima é o Bruno Monteiro de Iguaba. Qual a diferença entre inquérito policial, prisão preventiva e prisão em flagrante? Muito bem. Primeiro deixa o inquérito de lado. Vamos para prisão em flagrante e prisão preventiva. Prisão em flagrante é o único tipo de prisão que dispensa uma decisão judicial, né? Então a prisão em flagrante é aquela que a pessoa está cometendo a infração e a autoridade policial ou até mesmo a lei permite que qualquer outra pessoa prenda quem estiver praticando um crime em flagrante. Então flagrante vem do latim flagrares, é ardência, queimar, ou seja, você presencia uma situação muito clara de flagrante. Se o Rafael levanta aqui e dá um tapa na doutora Letícia e na minha frente... O nosso negócio hoje não tá legal. Ainda bem que eu tô no meio. Na minha frente eu estou presenciando. Isso é um flagrante. Então flagrante é isso, é ver, presenciar. Exatamente. Que também caracterizaria crime em flagrante. Então, nesse caso, quem estiver agredindo poderá ser preso em flagrante delito. Não aconselho ninguém que não seja da polícia a efetuar prisão em flagrante que pode fazer algo de errado. Então, deixa para quem tem a obrigação de fazer. Então, flagrante delito é isso. E a pessoa tem que ser imediatamente apresentada à autoridade policial. Isso que o senhor está falando é quem nunca, estudante de direito, quando teve essa aula lá de penal... Agora eu vou prender todo. Eu falo, pelo amor, não prenda ninguém em flagrante. Não, mas quem não amarre nunca? Ninguém, não dê paulada em ninguém, não saia arrastando ninguém. Não, mas quem não nunca, enfia né? ninguém no carro, não faça isso. No banco da faculdade, eu posso prender o professor. Porque é interessante. A gente às vezes vai para umas passeatas mais motivadas, né? Ter poder é algo sedutor, né? Ter poder, né? Quem não queria ter os poderes e tal, ter poder é sedutor. Então o cara que está estudando direito, ele quer prender, né? Então, voltando para a pergunta, a prisão em flagrante é isso. A prisão preventiva é uma outra circunstância. A prisão preventiva ela é previamente determinada por um juiz a pedido do delegado de polícia ou do promotor de justiça. Então, por exemplo, está havendo uma investigação, um inquérito policial, ou está havendo um processo já com denúncia, o delegado ou o promotor entende que existem provas suficientes e necessidade de prender aquela pessoa preventivamente, porque, por exemplo, ela está ameaçando testemunha, ela pode fugir, ela pode continuar praticando os crimes e assim sucessivamente. Acontece isso muito nas operações de tráfico de drogas, né? Por exemplo, não só de tráfico. Não só, mas assim, a maioria pelo menos preventivo. Exatamente. E aí o Ministério Público ou a autoridade policial, que é o delegado de polícia, requer essa prisão, o juiz pode ou não decretar. Uma vez decretada, a pessoa é presa preventivamente, manda. O senhor falou aí, preventivamente, caso a pessoa, né, vamos dizer, possa destruir provas, etc. A doutora Letícia deu um exemplo bem, né, que é o do tráfico de drogas, mas também a Operação Lava Jato também tem isso. Né, eles deixam preso que o cara pode ali coagir o Tiago, trabalhava comigo na Secretaria de Obras do Rio de Janeiro, roubava lá junto comigo, né, Deus perdoe, hipoteticamente, tá, gente? Mas aí... eu vou preso porque eu posso convencer o Tiago de a gente armar os depoimentos ou eu destruir computadores, provas, etc. Aí o juiz me prende. É uma pergunta que eu tenho para te fazer. Há uma grande polêmica em torno da prisão preventiva hoje em nosso sistema. Aí uma opinião pessoal, tá? Como que o senhor vê essa questão do tempo da prisão preventiva? Porque hoje nós temos presos preventivamente após a instrução do processo. Sim, verdade. Né? Então, eu quero... virou o que a gente chama no processo penal, no direito penal, de prisão pena. Sim. É um adiantamento da pena sem um cara ter apenas nem uma sentença dizendo, ó, você está condenado. Mas ele continua preso após a instrução. Para quem não... explica também essa questão da instrução aí, que é a produção de provas. Muito bem. A regra no nosso sistema processual é o que você já adiantou, Rafael, que é a prisão-pena. A prisão-pena é aquela que decorre de uma sentença condenatória, a pessoa tem que cumprir a pena, ponto. Então essa é a regra. Antes disso, existe a questão da presunção de inocência. O que é a presunção de inocência? A presunção de inocência é justamente não tratar como culpado quem ainda não é. Né? Então, se a Letícia está respondendo a um processo criminal,
e ela ainda não foi condenada, não está não transitou em julgado, ela não tem que ser tratada como se condenada fosse. E a prisão preventiva, ela vem para casos específicos e especiais, onde aquela pessoa que está respondendo aquele processo, ela deve ficar presa por determinada circunstância. Então a prisão preventiva é circunstancial. Essa circunstância ela precisa ficar muito clara, muito bem demonstrada, e ela tem que ser muito presente para que a prisão preventiva tenha sustentabilidade. Qual o nosso problema legislativo? A nossa prisão preventiva não tem um prazo. E o interessante é, todo crime tem um prazo, a pena, tem um limite de pena. A prisão preventiva não tem. Se o processo não acabar, você fica preso 20 anos. Esse é o grande problema e essa é a grande crítica. E hoje... Não, isso nunca... Isso, na verdade, como é que eu vou dizer? A jurisprudência, as decisões dos tribunais vão aleatoriamente tentando fixar algum tipo de limite, mas não tem como. 180 dias? Né? 180 dias hoje é o prazo estabelecido no novo Código de Processo Penal que está tramitando no Congresso. Mas não é assim na prática. Você pode ter, por exemplo, um crime que a pena pode chegar a 30 anos, que 180 dias não significa nada perto de 30 anos. Então ele pode ficar preso por um bom tempo. Agora, você tem outras questões que as pessoas respondem por crime, cuja pena é de 1, 2 anos, ele está preso há 1, 2 anos, já cumpriu a pena. Já cumpriu a pena. Quando ele for condenado, ele sai solto, porque ele já cumpriu a pena toda durante o processo. E se for condenado? Eu já tive processo, por exemplo, que a pessoa ficou 1 ano presa, no dia do tribunal do júri ela foi absolvida, e saiu com hora de soltura. Tapinha nas costas, desculpa, mas você tinha que ter ficado preso. Tinha? 1 ano. Tinha. Essa é a questão. Tinha que ficar? Tinha que ter ficado. São questões que, por exemplo, a prisão preventiva, e por incrível que pareça, as pessoas as pessoas têm mais compaixão de um condenado do que de um preso preventivamente. Isso é muito surreal, né? Porque por causa do estigma daquela taxação de criminoso. Então a prisão preventiva hoje acaba sendo um instrumento de coação. Por exemplo, em crimes que envolvam crimes financeiros de grande monta, a pessoa é presa para fazer uma delação premiada, como chamam vulgarmente na lei colaboração premiada. Mas assim, o cara está preso preventivamente. Ele chega lá e fala assim, cara, não aguento mais ficar preso, eu vou fazer a colaboração. Então eu te libero. Então assim, acaba que é um instrumento de tortura. É um instrumento de tortura. A prisão preventiva... E no regime militar que foi instituída a prisão temporária, que era de 5 dias, às vezes... Eu desconheço no mundo país que não tenha prisão preventiva. Tá? Então assim, a prisão preventiva é algo aplicável, legal, e todos os países do mundo utilizam. Mas todos os países do mundo impõem limites. E no Brasil o limite, por ser circunstancial, fica muito aberto. Fica muito vago, né? E às vezes as provas já foram produzidas e você mantém aquela pessoa presa e sem sentido. Fala, igual você fala, tem outra pergunta. Societate, não, é por causa da sociedade. Não, você falou, por exemplo, instrução probatória. O que acontece? Qual o motivo da pessoa estar presa? Ela pode ameaçar a testemunha? Ok, então ela ficou presa, só que as testemunhas já foram ouvidas. A instrução probatória, a fase de instrução, a produção de prova já passou, ou seja, não tem mais testemunha a ser ouvida. Se não tem mais testemunha a ser ouvida e o motivo da prisão era para que ela não ameaçasse a testemunha, qual o sentido da manutenção dessa prisão? Não é? Não faz o menor sentido. E mesmo assim as pessoas vão continuando presas. Eu justifico pela continuidade deletiva. Ora, então solta. Se ele continuar cometendo, prende. A questão toda é que a gente não pode presumir que a pessoa vá praticar um crime. De novo. Eu não posso chegar e falar o seguinte, bom, como você já fez isso, certamente você vai voltar a fazer. Não tem como presumir isso. E eles fundamentam isso. Mas não tem como. Isso é uma coisa que a advocacia, a defesa se insurge contra. Ela vai atacando isso. Mas é complicadíssimo. É muito, porque não temos limites. E os limites são impostos à mercê do julgador. E aí você tem um juiz que é mais maleável, você tem um juiz que é mais malzinho, né? Tem o outro que é mais bonzinho. E assim vai, a gente vai ficando à mercê da jurisprudência. Aqui esse tempo, prazo. O que a gente precisa é... Mas acho que quando a gente fala em cerceamento da liberdade... Eu acho que é coisa muito séria. Justamente. Eu acho que algo muito de uma sério. Pessoa, você privar. Há pouco tempo em Santa Catarina, o reitor da Universidade Federal, ele se matou porque ficou preso. Ele chegou no 8º, 7º andar do shopping e pulou. Ele falou, acabaram com a minha vida. Tem pessoas, e eu atribuo isso ao seguinte, aquela sociedade, a parte da sociedade mais sofrida, eles já estão tão acostumados a apanhar de tudo na vida,
principalmente do governo, seja porque não tem saneamento básico, não tem saúde, não tem porcaria Não tem nenhuma. o mínimo E aí quando existencial. ocorrem umas prisões ilegais como essa, a pessoa já está tão calejada de apanhar que aquilo para ela é só mais uma injustiça. É verdade. Mas aí você tem outros setores da sociedade que, além de se indignar em prol dessas pessoas sofridas, ficam indignados também com os abusos do Estado. Quando elas são vítimas desse abuso, ela não suporta. Ela não suporta. E aí acaba desaguando nessas Com desgraças que a certeza. gente presencia. E acaba E eu sendo acho um que abuso de eu tenho autoridade. um projeto, isso é fato, que eu brinco com meus alunos da graduação, que nenhuma faculdade adota, infelizmente, mas deveria adotar. Todo aluno só poderia colar grau se ele ficasse uma semana preso em um presídio. Literalmente. Viver vida de um preso. Todo mundo precisaria passar. Tomara que se o seu projeto for aprovado Viver. agora, para mim não interessa, porque eu já graduei, já tem muitos anos. Viver, mas para viver aquilo ali, para entender o seguinte. E o que mais me espanta é uma coisa. Eu não digo nem presídio, fica preso em casa. Sim, é uma coisa. Sem celular, televisão, fica preso em Hoje tira o casa. celular. Já é angustiante. Não precisa nem presídio, fica preso em casa, sem celular, sem televisão, comendo bem, né? Não precisa ter aquela comida azeda, não. Né? As vistorias que a Comissão Penitenciária da OAB do Rio vem fazendo, um dia de visita já é bem puxado. Tem um estudo Bem científico puxado. que Imagina você imagino. residir um dia aqui. para o preso equivale a 3 nós, por conta do tempo, entre aspas, né? Demora a passar para eles. Porque aqui a gente está no nosso dinamismo do dia a dia. Aquela coisa, né? Pô, a hora passou que a gente nem viu, né? É verdade. O preso não. Aconteceu agora. A hora não passa para ele. E comparativamente, é 3 por 1. Por isso que às vezes as pessoas saem, quando saem da prisão, Mais ela sai envelhecidas. perdida no tempo. É. Ela já tá fora daquela dinâmica do dia a dia. E não é questão de ter pena, tadinhos, leva para casa, não. É questão de humanidade. Eu acho que o que falta hoje na nossa sociedade é compaixão ao próximo, é humanidade. Ele matou, ele roubou, ok e tal. Não estou dizendo que ele é um pobre coitado, ele tem que pagar pelo que ele fez, ele vai cumprir a pena, mas as coisas têm que ser humanas, porque essas pessoas que vão presas, uma hora elas saem. E elas vão voltar, né? E elas vão E um voltar. dos E vai objetivos voltar da como? carceragem é ressocializar. Vai voltar como? Ela vai voltar ressocializada ou vai voltar pior do que entrou? Bom. As pessoas acham que é só prender, mas elas voltam, verdade. piores. Voltam com ódio, voltam com revolta. Para pensar num cara que entra lá e é violentado sexualmente, uma mulher, sucessivamente, ele volta com ódio de Fica tudo e 20 anos lá todos. dentro. Ele volta com ódio de tudo e todos. Não adianta querer pedir educação para essa pessoa, ela não tem. Ela não tem, ela perdeu. Tudo que tinha nela é igual quando uma criança perde a ingenuidade da infância. Não adianta querer exigir mais a ingenuidade dela, ela perdeu. Justamente. Igual você falou assim, a virgindade, perdeu. Tem coisas que Não quando volta. perdido não volta, né? É. E uma pessoa que vai presa e ela perde o que ela tem de dignidade, acabou. É verdade. Acabou, não tem mais o que esperar dela. É verdade. Você não pode exigir algo de alguém que não tem para lhe dar. Você não tem como exigir educação de quem é mal educado. Você não tem como exigir respeito de quem é desrespeitoso. Você não tem como exigir humanidade de quem é desumanizado. É verdade. Existe um livro que é chamado, que é Martelo das Feiticeiras, né? É um livro fantástico, escrito há séculos, que reflete muito a realidade. E tem umas questões interessantes que fala, por exemplo, a caça às bruxas. Ela traz uma outra visão, porque a bruxa sempre foi aquele ser maligno que atordoava as pessoas. Mas para pensar numa coisa, será que era mesmo? Ninguém nunca perguntou para elas. Talvez. Ninguém nunca perguntou para elas. Né? É igual o lobo mau é mau quando você ouve o Chapeuzinho Vermelho, mas você já ouviu o lobo mau? Para saber se ele realmente é mau? E quando e Martelo Feiticeira fala da questão das bruxas, que a primeira coisa que faziam para que fosse legítimo queimá-las era Joana d'Arc, né? desumanizá-las. Você, quando desumaniza uma pessoa, Você acaba virando um animal. e aí você não tem Aí por que você ter não tem dó, mais piedade, porquê, você não tem por que ela ter direitos. não se- Ela vira uma. Você não se associa àquela As bruxas pessoa. foram desumanizadas. Aqui não é questão religiosa, estou É. falando uma questão de comparativo e tal, nada religioso aqui. Mas as bruxas, quando foram desumanizadas, elas simplesmente viraram coisas que poderiam ser atacadas e Justamente. abatidas. O resto da Foram sociedade não se demonizadas. identifica. Ponto. É como se fosse um animal, um boi, Exatamente. uma cabra. E hoje em dia, na algo sociedade, assim. as pessoas muitas vezes têm muito mais compaixão de um animal do que do próprio ser humano. É verdade. É impressionante isso. Mas, assim, são temas que me agradam muito, que são muito caros por conta de eu gostar de falar sobre Vamos voltar, Mas mas é muito bom. Fabiana ali, né, Fabiana? Hoje o Fabiana. programa se estendeu. Que Mas bom. também com. Vou falar um showman e uma showgirl. Né? Né?
num programa Noite Jurídica, uma honra aqui para o programa, né? A gente que apresenta há tantos anos o programa Noite Jurídica, né? Realmente foi uma honra estar recebendo o professor Tiago Minanger, né? Agradecer, eu vou chamar de professor, né? Doutor não, né? Sem formalidade. Mas foi uma honra receber o professor aqui, e pelo esforço, né, que o senhor fez em estar presente aqui. Não digo nem que assim foi por causa do programa, mas também devo muito isso à doutora Letícia, que falou, olha, nós temos que trazer o doutor Tiago. Ela já tentou marcar umas 3 vezes, isso. não deu, agora eu vou. Ela falava para conciliar os horários, estavam difíceis, e realmente, professor, não interessa, né? Não importa. Realmente, a conciliação de horários, de agendas para estarem no programa de jurídico, eu sempre repito e ressalto isso, é muito importante. Então, às vezes, a pessoa que está nos assistindo e vai nos assistir nas reprises, para o advogado, um profissional liberal, ou até às vezes um concursado, um promotor, um juiz, um procurador, estar num programa às 17 horas é muito difícil. Você está no seu final do dia, às vezes você tem que adiantar alguns compromissos, ou tem que adiar uns compromissos para estar aqui nos prestigiando, não me prestigiando, ao Fabiano, ao Milton Alencar, não. É prestigiando a sociedade. Eu acho que isso é respeito à sociedade, né? Eu acho que todas as pessoas que comparecem, sentam no banco aqui, professor, elas não estão se doando ao Rafael, ao Fabiano, ao Milton, e sim à sociedade. Eu acho que esse é um dos nossos objetivos também, né? Doar um pouco do nosso conhecimento à sociedade. Eu tenho certeza que isso é real. As pessoas assistem programas, elas elucidam as suas dúvidas, elas tiram as suas dúvidas, elas aprendem. E esse programa, eu faço até questão de ressaltar, o Milton, que é o presidente da TV, o dono da televisão, ele faz questão de manter. Sim, ele faz, doutor, tem que manter o programa Noite Jurídica, já mudou de nome, antes era Momento, mas tem que manter o seu programa, porque as pessoas gostam e isso é educativo. Sim. Então, não adianta, doutor, que eu chegar aqui e fazer um programa sozinho, que eu não teria o conhecimento de todas as áreas que já se passaram nesse banco durante 8 anos, né? Eu tenho que trazer, eu tenho que convidar, com a ajuda até dos amigos, está aqui a doutora Letícia, as pessoas para estarem passando esse conhecimento para as pessoas. E dessa envergadura também, né? Da envergadura do senhor, da envergadura do conhecimento do senhor, da envergadura do conhecimento da doutora Letícia. Então, eu agradeço de coração toda essa estrada que o senhor pegou para estar aqui presente, numa véspera de feriado, deixando a família e seus compromissos de trabalho lá. Eu agradeço de coração, realmente, e agradeço também a doutora Letícia. Mas antes de passar para as considerações finais, Fabiano, vai ser rapidinho. Quero ressaltar aqui, lá o restaurante Minha Cozinha Gourmet, gente. Está participando do Festival Sabores de Cabo Frio e está com um prato mais do que especial. Não vou falar o prato, tá? Tem que ir lá e conferir. Fica ali na Praça Porto Rocha, é de um grande amigo meu, eu gosto de falar. Coisa boa, eu gosto de falar. Tá bom, gente? Confere lá o restaurante Minha Cozinha Gourmet. Doutor Tiago, já fiz os agradecimentos. Se eu fizer mais, o Fabiano me mata. Então, vou passar para o senhor para as considerações. Vamos primeiro às damas? Então, primeiras damas. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora. A senhora é grande parceira. Agradeço o chamado que eu fiz ao doutor Tiago Minanger, que é um grande parceiro e amigo e colaborador e associado que vem me ajudando muito a desenvolver um bom trabalho aqui na região dos Lagos, porque por vezes eu me sinto muito sozinha e agora também já temos outros associados aqui na região, então é claro, traz uma segurança muito grande. Agradeço a todos os telespectadores, a todos aqueles que curtiram. Vou fazer uma merchandise aqui também, né? A loja Vidra de Araruama, que montou meu look hoje, a Fabiana Semijoias, que também ajudou a colaborar com os looks, ao GTM, que fez o meu cabelo. Agradeço a todos vocês pela consideração e por acreditarem no meu trabalho. Falar, não, você tem que ir, você fala pra gente, você é nossa porta-voz, você precisa estar lá. Eu vou passar no link depois, tudo direitinho, tá bom? Isso. Ou então no Instagram eu coloco lá e deixa. Muito obrigado a todos vocês por estar aqui e pelos compartilhamentos, por acreditarem sempre na gente e estarem me apoiando. Agradeço imensamente. Muito obrigada. Doutor Tiago, agora as considerações finais do senhor. Bom, eu não tenho tantos patrocinadores assim. Eu ia falar do cabelo. Eu não tenho tantos patrocinadores assim, mas eu fico muito feliz de poder estar aqui. Eu acho que o advogado, a advogada, a advocacia no geral, exerce uma função social. Precisa se dar conta disso, né? Nós exercemos uma participação no meio social de apaziguar conflitos,
resolver problemas, defender pessoas. Isso tudo você encontra com um advogado. Eu acho que a advocacia é assim. Eu conclamo sempre meus pares, advogados e advogadas, sempre a ter essa percepção de nossa função social, de auxiliar, de ajudar, de contribuir, não só aquela visão mercenária de ganhar dinheiro, defender bandido ou atrapalhar, não. Nós estamos aqui, nós estamos fazendo nosso trabalho, ajudando pessoas. Fico muito feliz de estar aqui. Eu acho que, eu sempre digo que aonde tiver um microfone eu vou, não porque eu quero aparecer, mas é porque eu quero dar voz e dar ouvido, e prestar o meu ouvido também para quem muitas vezes não tem, não quer, né? E levar a informação para onde precisa. E é isso, fico muito grato. Obrigado, Letícia. Obrigado, Rafael. Sempre que vocês quiserem. A gente que agradece, né, doutora Letícia? Eu vou segurar ele agora e vou marcar de novo. Eu te agradeço. Por favor. Eu quero deixar aqui. Eu vou jantar agora lá na minha cozinha gourmet, com certeza. Dá um amigo Só não Gerson. vou fazer o cabelo no salão. Tem joias, tem o look. Do amigo Gerson lá. Mas é excelente o restaurante. Mas, doutor, sou como presidente de uma associação tão grandiosa, né? Perspectiva a nível nacional, eu quero deixar aberto o programa, como a doutora Letícia já transmitiu isso, o programa para os associados da Abracrim. Está aberto. Muito obrigado. Então, infelizmente, a flexibilidade de horário nós não temos. Todas as quintas-feiras, às 17 horas. Mas está aberto ao senhor presidente, né, professor, ou mesmo que não seja mais presidente, que é mandato, mas vai estar aberto para o Tiago, mas também a todos os associados. Eu acho que pode ser um canal que a associação pode se fazer mais conhecida aqui na região dos Lagos, né? Trazer essa perspectiva da advocacia criminal, essa desmistificação da advocacia criminal que a associação presta e exerce com tão grandiosa e valiosa desempenho. Tá bom, doutor Tiago? Muito obrigado. E eu agradeço novamente ao senhor aí de ter vindo toda essa estrada. E estava a estrada lotadíssima, tá, gente? Eu sei porque eu vim também do Rio hoje e eu sei como que aquela estrada está véspera de feriado. Gente, muitíssimo obrigado. Os agradecimentos aqui eu também transmito a vocês, que também sem vocês durante esses 8 anos, gente, Rafael não estaria aqui há muito tempo, né? Não tem audiência, eu já estaria há muito tempo fora. Mas agradeço de coração todo o carinho que vocês vêm transmitindo a todos esses anos, tá? E semana que vem, quinta-feira, às 17 horas, tem mais programa Jurídica para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus.